Olá, bem-vindo ao vídeo Seu Primeiro Aplicativo Corda. Eu vou te ajudar a entender como funciona o Corda através de um exemplo bem básico do próprio site do Corda. Meu nome é Marcelo Kramer, eu trabalho com TI há mais de 20 anos, sou Innovation Manager na Easy Tecnologia e sou especialista em Blockchain, IoT e Cognitive. Meu contato está aí na tela, fiquem à vontade em caso de dúvidas. Como eu disse agora há pouco, nós vamos rodar um exemplo que está no próprio site do Corda. É o exemplo mais básico e vocês têm o endereço aí em cima no vídeo e tem todo um tutorial com um monte de informações e é basicamente isso que eu vou seguir. Esse nosso CorDapp exemplo, ele tem alguns elementos que seria o nó Party A, B e C, e tem um elemento de notary. As únicas duas condições que têm que ser seguidas nesse exemplo é que os valores transacionados têm que ser positivos e um nó não pode emitir um IOU para ele mesmo. Tem alguns termos que aparecem bastante na literatura Corda que, para quem não sabe, eu acho bom a gente alinhar. O CorDapps, na verdade, é uma abreviação de Corda Distributed Apps. IOU significa I owe you, que em inglês quer dizer eu te devo, ou seja, é um termo que quer dizer uma promessa escrita de pagamento de uma dívida. A configuração básica da máquina que você vai precisar para executar esse exemplo, ela está nesse site aqui que eu estou passando o endereço, e basicamente o que você precisa é uma versão do Java 8, o IntelliJ IDEA, que é um bom IDE para você trabalhar, e o Gradle. E no site você também pode ver as configurações detalhadas para os ambientes Windows, Mac, Debian, Ubuntu e Fedora. Esse curso ele é todo baseado no ambiente Windows. Como eu disse anteriormente, ele roda em outros ambientes. Vocês podem ver os comandos mais específicos lá no endereço do site do Corda, mas vamos usar o Windows para esse caso. Bom, você tem que começar fazendo esse comando aí para clonar o repositório, usando o git clone. E quanto a linguagens, os CorDapps ele pode ser escrito em qualquer linguagem que utilize a JVM. Mas o Java e o Kotlin são os mais comuns, sendo que o Kotlin ainda costuma ser mais indicado. Um aviso importante no site do Corda é que esse exemplo serve apenas para demonstração, eles não se preocuparam em implementar boas práticas de segurança, porque é só um exemplo, então não use esse código em produção. Nós vamos usar o IDE do IntelliJ para carregar o projeto. Eu estou passando abaixo as etapas necessárias para você abrir e selecionar todo o projeto. Tá? Como isso leva um certo tempo, eu estou passando aqui as instruções, depois vocês podem pausar o vídeo para seguir. E o que vai acontecer é que você vai ter uma estrutura parecida com esta aqui, com todas as bibliotecas, módulos, fontes, tudo mais que você precisa. Esse exemplo pode ser rodado tanto aqui de dentro do IntelliJ como de uma janela do sistema operacional. Eu vou optar por rodar pelo sistema operacional. Vamos entrar agora na execução propriamente dita do nosso exemplo. Então eu já estou aqui numa janela do sistema operacional, na pasta que tem o meu exemplo, e eu vou ter que rodar agora um Gradle para criar os 4 nós com o CorDapp instalado neles. Então a gente tem aqui esse batchzinho que precisamos utilizar. Além das mensagens que o sistema operacional deu conforme foi executando o batch, outra maneira de você verificar que está tudo ok com os teus nós é entrar nessa pasta Workflows Kotlin Build Nodes para cada nó que foi criado e verificar se existe essa estrutura de pastas. Agora que todos os nós já estão configurados, vamos rodá-los. Eu vou entrar esse comando e ele automaticamente já cria as 4 janelas para colocar no ar os 4 nós. Bom, dei uma acelerada no vídeo
E aqui temos os 4 nós rodando. Olha que bacana. A gente tem aqui a porta 5005, que é o Notary. Vocês podem ver aqui que é a versão 4.0 do Corda. Sempre você vai ter uma frase aqui bem humorada, que ele traz aleatoriamente. O aviso que não é seguro para rodar em produção, que isso é apenas um exemplo, né? As portas que eles estão usando, esse no 5005, a porta 5006, a gente pode ver que é o Part A porta 5007 como Part B, e a porta 5008 como o Part C. E ele disponibiliza então aqui um shell interativo que a gente pode enviar comandos. Agora que nós já temos os nós rodando, vamos iniciar um web server, no caso o Spring Boot, para nós conseguirmos interagir com os nós via web. Então você tem que abrir 3 janelas diferentes do sistema operacional e executar cada um desses comandos que estão em negrito para cada um dos nós, do Part A, Part B e Part C. Você espera mais ou menos 1 minuto cada um processar, e aí a gente já vai poder começar a brincar com ele via web. Vamos abrir então a nossa página web no nosso localhost, que está cada um dos 3 nós referente ao Part A, B e C. Então aqui já podemos ver o nosso Part A, né, que aqui ele está como London. O Part B, New York. E o Part C, que está como Paris. Existem algumas coisas que nós podemos fazer com essa tela. Antes de a gente entrar nesse botão na parte gráfica propriamente da tela, vamos aqui testar algumas opções. Eu entrando com essa URL /api/example/me, eu vou ter a minha identificação, tem um arquivo de configuração que corresponde a esse nó, que é o Part A, London GB. Se eu trocar aqui o me pelo peers, ele vai me mostrar os outros nós da rede, o Part B e o Part C. Se eu colocar os IOUs que existem, ele não vai mostrar nenhum, porque nós não fizemos ainda nenhuma transação. Da mesma maneira, nós podemos testar os outros nós e vamos ver que a mesma coisa acontece. Por exemplo, se eu colocar aqui /api/example/peers, ele vai mostrar os outros 2 peers, o Part A e o Part C, porque a gente está aqui no Part B. Ok? Mesma coisa de maneira análoga para o Part C. Bom, voltando aqui a essa nossa tela inicial. Vamos criar um IOU agora, ou seja, vamos criar uma transação. Então, nesse menu, a gente pode escolher para quem que a gente vai mandar. Por exemplo, vamos mandar para o Part B o valor de 50. Create IOU e pronto. Dando um refresh aqui na tela, eu vejo que foi gravado um IOU até agora, que quem prestou foi o Part A para o Part B. O valor de 50. E aqui é repetido que são os IOUs referente ao nó A. Então é a mesma transação. Vamos criar um outro IOU agora para o Part C. Vamos colocar o valor de 75. Create IOU. Ele passou até o Transaction ID, que já foi comitado no Ledger.
Então vamos dar um refresh. Pronto. Então aqui, Recorded IOUs, tem aqui o de 75 que a gente acabou de fazer para o parte C e o de 50 para o parte B. Essas duas transações estão repetidas porque ambas pertencem a esse nó, o parte A. Vamos fazer agora aqui com o nosso parte B. Então aqui a gente já vê que tem gravada uma transação, que foi aquela primeira que o parte A emprestou para o parte B, que é esse mesmo, o valor de 50. Perfeito? E não tem nenhuma que partiu dele, não tem nenhuma transação que foi iniciada nesse nó, então só mostra esse. Aí vocês já veem como é diferente dessa primeira tela, que tem as duas transações e as duas foram feitas por ele. Aqui no B só tem uma transação que ele recebeu. Se eu fizer, a partir daqui, uma transação para o C no valor de 99, Create. Tenho aqui o Transaction ID, então foi efetivada. Vamos dar um refresh e pronto. Então tem duas transações referentes a esse nó, sendo que uma partiu dele. Então, se a gente for lá no C e der um refresh, a gente vai ver que tem duas transações referentes a ele, né? Aquela primeira que a gente fez no parte A, está aqui embaixo, e a outra que partiu do parte B, a de 75 e a de 99. E o que é interessante notar? Essa transação aqui de 50 não aparece aqui no C, ela não existe. Isso mostra de uma maneira bem legal que o Corda só vai mostrar aquela transação para os nós que fazem parte dela. Então aquela transação de 50 que aconteceu entre o parte A e o B, o parte C não tem nem conhecimento. Vocês veem que o valor de 50 não está aqui. Bom, existem muitas outras coisas que dá para fazer com esse exemplo. Dá para rodar coisas via o terminal, a gente pode ver log, pode fazer muita coisa. Mas eu quis fazer um vídeo rápido, só para vocês entenderem e comprovarem como funciona o básico do Corda. Ou seja, fazer uma transação simples entre algumas partes, mostrar que as partes que estão envolvidas têm essa transação e as outras não conhecem. Então, acredito que, por enquanto, atingi meu objetivo. Espero mais para frente postar uns vídeos diferentes. E vocês fiquem à vontade aí nos comentários ou para entrar em contato comigo em caso de qualquer dúvida. Muito obrigado por assistirem meu vídeo e até uma próxima.